Três rodadas do Brasileirão e ninguém conseguiu vencer todas. Mas sabe quem que é líder? A Chapecoense. A incrível Chapecoense se reergue depois de 6 meses de uma tragédia e é líder do campeonato, pelo menos por enquanto. Boa noite para você que me acompanha mais uma vez no Esporte pelo Juva, no Facebook, no YouTube. A gente vem comentar hoje a respeito da terceira rodada do Brasileirão 2017. Uma rodada que já dá uma pimentada boa pro campeonato como um todo, né? Uma rodada de muitos clássicos já. A gente já começa a ter grandes embates e mostrando o que cada time vai ter de pretensão nesse campeonato, né? A gente teve 3 jogos que foram clássicos, né? São clássicos estaduais e esses jogos foram que deu uma pimentada muito grande no campeonato como um todo já de começo, né? Já tem tiração de sarro de um, de outro, já tem time que está surpreendendo outros times, time que vence de vitória, uma vitória inesperada, né? Vamos começar falando a respeito de 2 desses clássicos que tiveram nessa rodada. O primeiro jogo que abriu a terceira rodada do Brasileirão foi Vasco e Fluminense, né? O Fluminense poderia ser considerado favorito, vinha de 2 vitórias, mas o Vasco mostra muita força dentro de casa e mostra que sim, que quer brigar por algo mais que apenas não cair, né? Não ficar só na Série A, quer tentar um degrauzinho um pouco a mais, né? Então assim, o Vasco foi muito bem, ganhou de 3-2. Sempre ganhar um clássico é muito motivador para o restante do campeonato, pelo menos até algumas rodadas você fica muito motivado por conta de um grande resultado, de uma grande apresentação. Foi assim que o Vasco fez no sábado, assim como no sábado à noite, no Morumbi, o São Paulo mantém uma escrita contra o Palmeiras, vence de 2-0 e não perde para o seu arquirrival dentro de casa há muito tempo, desde 2002, né, daquela vitória do Alex, que teve o chapéuzinho no Rogério Ceni, né? Então desde aquela vitória lá, o Palmeiras ele não ganha no Morumbi. O São Paulo mostra também que tem muita força jogando dentro de casa, sempre teve um mando muito forte, né? E no Brasileiro isso conta muito, não perder tantos pontos dentro de casa. Se você almeja uma qualificação para Libertadores, de repente não cair, você tem que fazer o dever de casa com certeza, né? 2-0 para o São Paulo jogou bem, o Palmeiras era também mais favorito do que assim como o Fluminense era contra o Vasco, né? O Palmeiras era favorito pela qualidade do time que tem, mas o São Paulo soube se impor, né? Nos momentos certos, soube ser cirúrgico, preciso. O São Paulo, o Rogério, ele mudou o esquema tático, ele jogou com 3 zagueiros, esperando inclusive mais, mudando um pouco a mentalidade, esperando um pouco mais o adversário atacar do que ele mesmo propor o jogo. E isso foi interessante porque o São Paulo soube jogar melhor no contra-ataque e decidir rapidamente as jogadas. O São Paulo acumula a segunda vitória já depois de ter estreado, sendo derrotado para o Cruzeiro. Vem então agora de 2 vitórias seguidas contra Avaí e Palmeiras, e para o São Paulo é um respiro, né? É um alívio, pensando que só tem o Campeonato Brasileiro para jogar e que precisa mostrar trabalho agora. Então ganhar o clássico para o São Paulo valeu muito mais do que o Palmeiras perder o clássico. O Palmeiras fica no meio da tabela, não tem nada de crise, né? Mesmo para quem não pontuou, por exemplo, até agora, como o Atlético Goianiense, que eu acho que é o principal time que vai cair, né? Que já tem mas assim, quem perde agora, assim, por mais que pareça, não é um fim do mundo, muito porque também
O Palmeiras tá preocupado, vinha da Libertadores, vinha jogando o campeonato da Libertadores, agora semana que vem vai ter Copa do Brasil para decidir essa semana, então bola pra frente, deixou perder os pontos, agora pensar nos outros campeonatos que por enquanto estão chegando numa fase mais aguda e é mais importante do que o brasileiro para eles. Além no sábado também, o último jogo que fechou essa primeira parte da rodada foi o Vitória vencendo em casa o Coritiba. O Vitória venceu? É isso mesmo? É isso? Não, aliás, desculpa, ao contrário, né? Eu anotei ao contrário aqui. O Vitória ele perdeu em casa, por isso que eu achei estranho. Ele perdeu em casa pro Coritiba, né? O Coritiba ele tá na mesma, eu acho que ele tá na mesma entoada do Vasco, empolgado, tal, tá tentando mostrar um bom trabalho, assim, que não vai ser como nos últimos anos, pelo qual brigava para cair, né? Ele provavelmente está querendo mais do que a Sul-Americana como um todo, mas até tentar uma vaga numa Libertadores, tal, quem sabe, né? Mas eu acho que é um pouco precipitado ver o Coritiba com grandes olhos, né? É uma vitória que, assim, eu diria que confronto direto entre times que brigam para não cair. O Vitória deixou escapar os pontos dentro de casa, e o Coritiba conseguiu tomar pontos importantes que muitos times vão jogar lá na Bahia e vão sentir dificuldade. Lembrando que o Vitória não jogou no seu próprio estádio, no Barradão, ele jogou na Fonte Nova, né? Mas mesmo assim é território baiano, é território que eles têm um domínio maior. No domingo, abrindo os jogos, um grande jogo, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2, resultado de certa forma surpreendente, porque o Atlético é favorito jogando em casa, jogando no Independência ele é muito forte sempre, tem mostrado isso nas competições, mas nas outras competições em paralelo. Mas a Ponte mostra fôlego, né? Mostra força. Ela tinha perdido o último jogo, mas agora empatando 2-2, assim, é interessante, porque a Ponte, o Atlético, por exemplo, se ele for eliminado de outras competições, ele se torna um candidato muito forte dentro do brasileiro, né? Então, a Ponte de roubar ponto lá vai ser muito importante para as pretensões do que ela almeja também dentro da competição. Ainda no domingo, mas só que aí no horário da tarde, né, no horário da televisão, o Santos jogou com o Cruzeiro e perdeu, jogou mal, né? O Santos jogou na Vila e perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Para o Santos, por mais que pareça também um pouco preocupante, tem que dar um tempo, porque assim, é meio estranho a gente falar, ainda está na terceira rodada, tem mais 35, né? E os pontos lá para frente vão fazer falta, de fato, né? Mas assim, como tem muitas competições agora no momento, Copa do Brasil, Libertadores, gente que está na Sul-Americana também, então assim, é um momento muito mais de pretensões para essas competições, ainda mais que nem, por exemplo, o Santos, ele veio da classificação, né, da Libertadores e tal. Então tem que ter um pouco mais de paciência com isso, assim. O Cruzeiro é um dos times que eu acho que vai brigar pelo título, assim. Por que eu acho isso? O Cruzeiro ele tá só preocupado com a Copa do Brasil também, então ele não vai precisar ficar jogando toda quarta e domingo como os outros times, e ele tem um elenco consideravelmente bom, assim, então de certa forma não é uma vitória tão assim, é que como todos os mandantes sempre têm muita força dentro de casa, mas a Vila, por exemplo, era um alçapão muito presente assim no Santos, né? Tinha campanha que ele não perdia dentro de casa,
Então, por isso que acaba se sentindo um pouco mais essa situação. Os jogos, aí teve jogos da TV, né? O Atlético Paranaense empatou com o Flamengo 1-1, mais um confronto entre eles, né? Que eles estavam no mesmo grupo da Libertadores. E aí assim, o Atlético Paranaense perde pontos, mas assim, ok, né? Como ele está numa situação que tudo bem, é que nem o Atlético Mineiro, por exemplo, perdeu ponto em casa porque tá jogando às vezes com o time misto de outras competições, mas é justamente por conta disso, tá classificado na Libertadores, hoje não tem como negar, é o principal objetivo dos clubes, né? E o Flamengo já é interessante buscar um ponto fora de casa, principalmente também porque é um time que vai brigar, que tem elenco para brigar, tem força, já mostrou isso ano passado e deve ser assim até o final do ano. Então deve conseguir outros resultados também interessantes fora de casa, assim como esse, porque jogar na Arena da Baixada com um gramado sintético, ou estádio coberto, tudo mais, é muito diferente de todos os outros gramados que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, né? E o outro jogo da TV também foi aquele pragmático Atlético Goianiense e Corinthians, né? O Corinthians que vem das suas grandes campanhas de 1-0 em 1-0, ganhou o título paulista sim, né? E quando precisou mostrar futebol, simplesmente foi lá e o fez. Então, assim, o Corinthians vem mostrando uma crescente constante, né? É sólido defensivamente, e isso é muito bom, pensando no campeonato como um todo, e vai conseguindo seus pontos, né? Não à toa ele está empatado na liderança junto com a Chapecoense com 7 pontos. O que difere é a quantidade de gols que a Chapecoense fez um a mais do que o Corinthians, mas o Corinthians vem sólido, vem se mostrando muito bem. E aí o Atlético Goianiense, como eu disse, como é o único time que não pontuou até agora, para mim não é que com a matemática, né? Mas pelo futebol que ele apresenta, não tem cacife para jogar a Série A. É um time que acabou de subir e já é um sério candidato a rebaixamento novamente. O Atlético Paranaense, só para retomar do outro jogo, foi o primeiro ponto que ele conseguiu fazer no Brasileiro. Então ele vem agora trazendo uma recuperação. Vamos ver se mantém nessa recuperação agora, né? Para a torcida do Furacão. O outro jogo que teve à noite, já no domingo, e foi o grande jogo talvez da rodada, emocionante. Um Sport 4, o Grêmio 3, 7 gols num jogo de brasileiro é muito legal de se assistir, principalmente quando não é o seu time que está sofrendo, né? Quando o seu time ganha ainda beleza, mas quando você vê só o jogo pelo jogo em si, você fala, não vai ter, não, é um jogo que vai ser meio morno, não sei o que, e você vê 4-3 assim, pô, divertido pra caramba de assistir, muito bom, principalmente pro esporte, que onde ele está aqui na tabela, ele se recuperou, né? Porque ele vinha de uma derrota e um empate. Então, a primeira vitória com estilo, assim, em cima de um favorito, assim, de um único time que até então, ali depois dos outros resultados, poderia ter chegado a 9 pontos. Mas é que jogar lá na Ilha do Retiro, lá em Recife, lá é muito difícil mesmo. Então, como todos os times têm um mando de campo muito forte, o do Sport é um dos que faz valer mesmo esse mando de campo. Assim como o Botafogo também, né? Jogou no mesmo horário, jogou no Engenhão, né? na sua casa agora. Fez 1-0 no Bahia. Pro Botafogo é aquela história assim, é continuar na entoada, tá no bloco dos líderes, né? Não deixar desgarrar.
O Botafogo mais ou menos ele tem mais ou menos as mesmas pretensões que o São Paulo tem, assim, não dá para pensar que são times que estão brigando para título, mas que são times que estão no bloco da Libertadores, que estão querendo beliscar alguma coisinha assim. E o Botafogo ele tem Libertadores, né? Então, por ele estar classificado na Libertadores também é interessante ele estar nessas colocações já logo de começo, assim. Só para dar um panorama geral, assim, a Chapecoense, o Corinthians e o Cruzeiro, os três têm 7 pontos, né? Só que assim, tem um bloco grande de gente logo atrás com 6 pontos. Antes só vou terminar então os resultados que teve, né? Hoje a Chapecoense teve o último clássico da rodada contra o Avaí, 2-0 lá na Arena Condá. E aí o Avaí mostra também que vem brigar para se manter na Série A, para não cair novamente. E que é difícil mesmo, não tem time qualificado, e a Chapecoense não, né? A Chapecoense mostra o grande trabalho que continua sendo feito, que continua sendo reerguido. Não sei se perdura assim na liderança por muito tempo, porque também não acho que tem um elenco para tudo isso assim, e ainda mais também que foi para a Sul-Americana, tal. Deve dividir um pouco as atenções assim, então deve perder um pouco de força e não tem tanto a pegada assim fora de casa, principalmente para se manter nos líderes, né? Que muito mais do que fazer pontos dentro de casa é você roubar pontos fora, né? Para ser campeão, para ser entre os 4 primeiros na Libertadores e tal. Então, assim, voltando lá no panorama geral da tabela, tem um monte de time com 6 pontos, ou seja, tá a 1 ponto da liderança, né? Então tá no mesmo bloco de briga, assim, Grêmio, Curitiba, que mostra boa força com 2 vitórias, o São Paulo, Fluminense que teve o deslize, mas deve continuar também, e os deslizes vão ser comuns no Campeonato Brasileiro, não tem jeito, é um campeonato que quem prima pela regularidade, todo mundo fala isso e é verdade. Então assim, os deslizes fazem parte de você ser um time irregular como um todo no campeonato, não tem jeito. E o Botafogo e o Vasco também com 6. O Flamengo é o time que também não perdeu ainda no Brasileiro, e isso também é importante, só que acumula 2 empates com uma vitória, né? Então tá isolado com 5 pontos no meio da tabela. Para o Flamengo agora, de momento, é bom também, não ficar para trás, assim. Ficar para trás que eu digo, por exemplo, que nem Ponte, Sport e Bahia, não, Ponte e Sport só, os dois têm 4 pontos, então eles já estão a uma vitória de igualar na liderança. Já começa a ficar, não é que é inalcançável, mas é uma situação um pouco mais adversa, né? E aí você coloca nessa conta também o Bahia pensando de se livrar do rebaixamento, tem que fazer o maior número de pontos o mais rápido possível para chegar naquela conta de 45 no final do ano. O Palmeiras e o Santos são 2 casos que eu acho que, assim como o Atlético Mineiro, por exemplo, o Palmeiras e Santos têm 3 pontos só, mas eles devem subir, então ficar no meio da tabela não é a pretensão deles e não é o posto onde eles devem estar. Assim como o Atlético Mineiro com 2 pontos também, pensando nos outros campeonatos, assim, quando se dedicar ao brasileiro, deve conseguir muito mais ascensões, assim. Então essa tabela hoje em dia ela vai mudar, ela deve mudar bastante de configuração no decorrer de próximas rodadas, quando tiver seguidamente, principalmente Campeonato Brasileiro. Quando tiver um período que não tiver a Libertadores e Copa do Brasil, que for só seguidamente o brasileiro, os favoritos devem subir na tabela. E aí tem a turma do... Tirando o Atlético Paranaense, que está com 1 ponto e que também acho que não deveria estar por ali, tem a turma da zona do rebaixamento que é
que é aquela a galera que é o time mais fraco mesmo, né? É Vitória, Avaí e Atlético Goianiense, que não tem ponto também. Então, por enquanto é isso. Até já me estendi bastante. Eu queria agradecer a presença aí de todo mundo que está curtindo, que está assistindo ao vivo. A minha namorada Ana Carolina, ao João ZL, o João Oliveira que entrou aí, camarada, abraço, já trabalhou comigo lá no Lance também e tal, parceiro. O Guilherme Costa também veio prestigiar hoje não tá se matando lá no trabalho, né? Então deu uma entradinha aí, curtiu um pouquinho também do que eu tô trazendo hoje no Brasileiro. E então é isso, eu vou ficando por aqui, conforme for acontecendo mais coisas de relevante dentro do futebol e do esporte nacional, eu venho nacional e internacional, eu trago mais coisas. Vou terminar só a coluna também do Logos Olímpicos para passar para o site lá do Surto Olímpico também. Então agradeço mais uma vez, quem puder compartilhar e divulgar para mais pessoas também é sempre bem-vindo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!